compreensão do povo. E as orações, né? Para que dê tudo certinho, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. Quem gostaria de fazer? Ah, não, Yara faz. Então eu faço o seguinte, hoje eu faço o finalzinho. Se vocês permitirem, eu faço as vibrações finais. Tá bom? Então nós vamos receber a Yara, vamos desligar aí os nossos microfones, né? E vamos receber a Yara com todo carinho para a prece de abertura do nosso trabalhinho. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? Juntamente com todas as casas de oração, principalmente o nosso Centro Natalício de Jesus, que inicia hoje os trabalhos de atendimento de evangelho, né? Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem aos hospitais, às santas casas, aos orfanatos, às casas de saúde, a todos os sanatórios, que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem também a todas as pessoas que estão voltando do trabalho, que elas tenham um bom retorno ao lar, a todas as pessoas que perambulam pelas ruas, nas noites de frio, de chuva e até mesmo de calor. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem também a todos os drogados, encarnados e desencarnados. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem também às pessoas doentinhas em seus lares, nos hospitais. Vamos pedindo também a proteção de Deus, o amor de Jesus, para que possamos levar esse evangelho hoje online da melhor maneira possível, que nós tenhamos entendimento e que possamos estar sempre com o coração aberto para os ensinamentos de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos recebendo com muito carinho a nossa companheira Irineide, né? Para a conversa da noite. Boa noite a todos, mais uma vez. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco, não só hoje, mas em todos os dias de nossas vidas, trazendo muita alegria, muita saúde, principalmente a do Espírito, não é? Hoje nós estamos encerrando o capítulo 15º, Fora da Caridade Não Há Salvação. O item é o 10 com o mesmo título, né? Então, fora da caridade não há salvação, é instruções dos Espíritos. Paulo, o grande Paulo, que nos ditou. Paris, 1860. Como é um texto curto, eu vou pedir permissão para ler, até para a gente depois tecer o comentário, eu acredito que fica mais prático, não é? Então, ele começa assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que a tiveram praticado encontrarão a graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida, para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-lo pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Desculpa. Pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima da ordem divina.
o Espiritismo, não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, os homens jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Uma virtude ativa. Para fazer o bem, é sempre necessária a ação da vontade, mas para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo. Não porque somente os que a possuem podem salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que ao vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam, né? Paulo aqui nos dando um ensinamento fenomenal, dizendo que Jesus, quando ele pregava, ele não escolhia as pessoas pelo credo, pela religião, pela cor, né? Tratava simplesmente todos iguais, como filhos do mesmo pai, como irmãos que somos, né? E eu sempre falo que a partir do momento que nós vivenciarmos isso, que nós vermos o outro como realmente nosso irmão de caminhada, o mundo vai ser tão melhor, tão melhor. E eu não vejo a hora, não sei quantas encarnações viverei para ver isso, mas eu não vejo a hora de ver isso, gente. Então, fora da caridade não há salvação, ou seja, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo, né? Então, quem é caridoso, óbvio, já conseguiu trabalhar em si grande parte, né? Quem conseguiu trabalhar a humildade também já conseguiu trabalhar grande parte do egoísmo e da vaidade, né? Se estudarmos com atenção as passagens evangélicas, as que se reportam aos ensinamentos morais de Jesus, encontramos em todas as passagens a caridade e a humildade, como as virtudes base do amor de Jesus, o qual o Mestre nos ensinou através da prática, porque isso ele fazia diariamente. Ele já tinha isso inato nele, não é? Sabemos por vários livros, por vários, até palestras que a gente ensina, quantos anos Jesus demorou para chegar à Terra, para descer à Terra, diante da sua grandiosidade, para ele se fazer humano entre nós, não é? A caridade que praticamos, aquela de dar a coisa ou de auxiliar materialmente as pessoas, claro que é necessária, e diante das condições que nós vivemos hoje, quantas pessoas precisam disso, né? Mas se a gente observar, a verdadeira caridade, essa sim, né, que nós devemos praticar, é estender essa caridade também para o nosso espírito, né? Quando a gente ouve que a caridade é uma conquista do espírito, significa que quanto mais fazemos caridade, quanto mais fazemos o bem, quanto mais praticamos esse ensinamento de Jesus, melhor nós nos sentimos, não é? Quando o espírito desperta a caridade em sua plenitude, consegue trabalhar em si essa virtude, e com ela vem a humildade. Então,
para mim, no meu ponto de vista, existe um tripé aí. A caridade, ela não está sem a humildade, ela não está sem a fé. Quem é caridoso, trabalha a humildade, porque vê todos como irmãos. E quem é caridoso, é óbvio que está fazendo isso porque tem fé, né? Acredita nesse ser superior que nos criou e nos colocou aqui. Então, eu vejo bem dessa forma, né? Pesquisando, nós encontramos pessoas ilustres caridosas. Nós vamos citar Chico Xavier, Francisco de Assis, Irmã Dulce, que foi, assim, aquela... Dulce já está dizendo docilidade de pessoa, né? Madre Teresa, entre tantos anônimos que não conseguiram, assim, se destacar, vamos dizer assim, mas que dentro daquele casebre humilde, dentro daquele lar, conseguia fazer tanto o bem, não é? Foram discípulos diretos da humanidade, da humildade de Jesus, do amor e da caridade, como Jesus a conhecia e a conhece. Sendo assim, é nosso dever ajudar e auxiliar o nosso próximo com todas as forças, da melhor maneira que nós pudermos. Pois, caso contrário, seremos chamados a prestar contas daquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. Olha só, né? Quantas oportunidades tivemos de fazer o bem e nós não fizemos? Quantas oportunidades escaparam das nossas mãos, talvez porque não prestamos atenção naquela pessoa que estava do nosso lado. Eu comentei, acho que na terça-feira, que a gente não precisa olhar para trás para nós observarmos quantas pessoas estão precisando de auxílio, quer de uma palavra, mas se nós olharmos do nosso lado, a gente vai ver que temos, às vezes, dentro da nossa própria família, e a gente não observa, a gente não verifica, não é? Se observarmos que dar bem material é fácil, e é realmente, né, gente? Às vezes nós doamos aquilo que nem é nosso, né? Se a gente observar, eu sempre falo isso, que lá no Centro Espírita nós somos intermediários, porque nós recebemos e nós doamos, né? Então nós somos intermediários de passar isso para frente, não é? Mas será que a pessoa que recebe está querendo mesmo somente esse bem material? Será que ela não está querendo ser ouvida? Será que ela não está precisando de um pouco de atenção? Ou mesmo de uma conversa fraterna, para que possa ter mais esperança? E quem sabe fazer brotar aquela fé que às vezes está adormecida dentro dela, diante dos problemas, das dificuldades que ela está passando? De repente, podemos até ofertar um consolo. Olha que legal, né? Então, quando eu estava estudando, eu fiquei vendo que, embora o trabalho estava ativo aos sábados no centro, eu estava sempre na cozinha, né, um sábado no Eli, né, nós estávamos cozinhando, a Elaine, que estava com a gente na cozinha, a gente dava uma fugidinha, às vezes, no salão, e a gente via aquelas mulheres, como elas eram assistidas, né? Sentava-se à mesa, batia um papinho ali, perguntava-se da caderneta de vacinação, dos filhos, da caderneta de pré-natal, né? E ali fazia uma conversa que muitas delas saíam dali sorrindo, porque elas estavam sendo ouvidas, coisas que, às vezes, na própria comunidade que elas se encontram, elas não conseguem, às vezes, dentro do próprio lar, elas não conseguem ser ouvidas, não conseguem ter alguém que esteja do lado dela, ter aquela escuta ativa que a gente fala, né? Elas não conseguem, mas na casa espírita a gente via a atenção que elas davam. Então, eu entendo que hoje até isso está fazendo falta para elas, porque era uma forma delas saírem, às vezes, daquele ambiente em que se sentia represada e era ouvida, era atendida e tinha atenção na nossa casa. Olha que legal. Então, isso faz muita falta, isso eu sinto bastante. E na hora de servir, né, Elaine? A felicidade que a gente tinha de servir um prato de mantimento, e elas saíam felizes, contentes, depois elas voltavam para repetir. Gente, era uma emoção que só a gente vivenciando isso que a gente pode descrever, né, Noeli? E aí a gente fala assim, precisamos dar mais atenção às pessoas que são colocadas no nosso caminho,
Provavelmente, algum espírito amigo encaminhou determinada pessoa para darmos um alento, para amenizar o sofrimento, ou até mesmo para uma simples conversa. Pois, se observarmos um pouco, vamos ver que muita gente reclama da falta de tempo para uma conversa amiga, uma conversa sincera. E é verdade, né? Às vezes nós arrumamos tanto serviço dentro de casa para fazer, e diante dessa pandemia, a gente sequer passa o dia, a gente não manda uma mensagem para um amigo, né? Não pode se ver, quer dizer, não podia, né, gente? Porque agora já dá para a gente ver um pouquinho um amigo, né? Mas a gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente esquecia até de mandar uma mensagem, não é? E com certeza isso fez falta para muita gente, não é? Então, é muito mais fácil darmos uma esmola, um bem material, e acreditamos que já estamos fazendo o máximo e que cumprimos com o nosso dever, a nossa obrigação diária. Olha, pesada essa frase, né? Obrigação diária, como se a gente fosse obrigado a ceder alguma coisa para alguém ou a doar alguma coisa para alguém. Porém, a caridade vai muito mais além do que darmos algo somente material. E se nós mudarmos agora o ângulo, nós vamos ver que a verdadeira caridade começa no nosso lar. Aí a coisa modifica, né? Aí as coisas mudam de figura, pois é no nosso lar que é o nosso templo mais sagrado. Não adianta eu ser bom lá fora com todos, sendo que no meu lar sou um carrasco, trato bem os de fora, mas quando chego em casa não converso com ninguém, não falo e sou sempre áspero. Então, o que adianta ser bom para os outros se no nosso lar somos considerados verdadeiros carrascos? Ou ainda indiferentes. De nada adianta aconselhar os outros. Todavia, não uso esse conselho nem para mim, porque se eu não estou usando o que eu estou falando, que exemplo eu estou dando, não é? Chego na casa espírita e aí, gente, começou a pegar. Chego na casa espírita e faço uma prece com uma voz doce, uma voz melodiosa, não é verdade? Mas, todavia, até o nosso vizinho conhece as discórdias de dentro do nosso lar. Porque a gente acha que os outros não ouvem o que a gente faz, o que a gente fala, a forma como a gente age, não é? Portanto, é sabido que devemos agir como falamos, que nossas ações devem pautar nos ensinamentos de Jesus. Então, quando nós tivermos já com esses ensinamentos introjetados, interiorizados em nós, com certeza como as coisas vão modificar. Porque tem aquela frase que é melhor a gente ficar em silêncio, mas demonstrar com as nossas ações, né? Palavras não significam tanto, mas as nossas ações podemos carregar multidões, não é? Então, melhor a gente pensar, né? Então, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, meu pai, eu preciso respirar muito, assim, né? Para ver se a gente consegue introjetar isso mesmo, internalizar tudo isso. O Espiritismo veio nos convocar os espíritas para o trabalho sincero no bem. E assim, através das atividades espíritas, dentro e fora da casa espírita, que possamos trabalhar, que possamos aprender e ensinar com aquelas pessoas que o Pai coloca no nosso caminho, a fim de que possamos crescer juntos e trocarmos experiências, né? Eu falo que nós não caímos em determinado local, em determinada família, de paraquedas. Temos muitos desafios a cumprir. Eu gostei tanto dessa palavra desafio que eu uso ela quase diariamente, gente, porque assim, eu não vou falar dificuldade, acho que desafio fica mais ameno. Como eu não gosto de falar inimigos, eu gosto de desafeto, porque eu acho que fica assim, mais suave quando a gente fala assim, né? Eu acho que não pesa tanto, não acho não, eu acredito, não gosto da palavra acho. Eu acredito que fica uma coisa mais suave, mais leve, não é? Então nós temos muitos desafios. E cada vez menos, né? Depois que a gente. Cada vez mais, aliás, depois que a gente fez 60, você fala assim: cada dia mais é um dia menos. Então, imagina, não é? Precisamos trabalhar muito rápido isso em nós. Se observarmos bem, nada exprime melhor o pensamento de Jesus que essa máxima: fora da caridade não há salvação. E não fora da verdade, ou mesmo fora da igreja,
com esse lema, todos nós estamos sendo convocados a nos melhorarmos para um dia chegarmos a uma perfeição relativa, né? A que todos nós fomos criados. É esse o nosso destino. A lei do progresso está aí. Queiramos ou não, nós vamos progredir. Nós vamos chegar num patamar de espíritos puros. Quanto tempo vai levar? Cada um de nós aqui é que deve saber. Por quê? Porque depende da pressa de cada um, não é? O que eu estou fazendo hoje para me melhorar? Ou eu estou estacionando na minha caminhada? Eu vou pegar aquela minha cruz e vou voltar de onde eu parei, não é? Então, a pressa é nossa, não é? A gente tem que ter isso em mente. Então, quando Paulo nos fala, o espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o mais puro reflexo do cristianismo, ele está afirmando para todos nós que com esse lema o homem jamais se transviará. Então, se nós tivermos em mente que fora da caridade não há salvação, nós não vamos nos desviar dos ensinamentos de Jesus, né? Sendo assim, nós espíritas devemos ter sempre na nossa mente e no nosso coração, e ainda mais, procurando interpretar o seu real significado, né? Então, fora da caridade, realmente não há salvação. Ele ainda fala assim, finalizando no Evangelho, ele fala assim: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que, ao vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Ele fechou com chave de ouro este trecho do Evangelho, né? Portanto, embora o Espiritismo nos ofereça muitos esclarecimentos sobre os ensinos de Jesus, ele não se torna o único caminho para o reino de Deus. Mas, se tivermos como lema, fora da caridade não há salvação, fica muito claro que essa salvação é possível a todos que trazem dentro de si o amor a Deus e o amor ao próximo. E é bem assim mesmo, né? Se nós amamos o Deus, temos que amar o próximo, porque não tem, não tem finalidade, não tem significado, não tem como dizer eu amo a Deus, mas eu destratar o outro, eu ofender o outro, não é? Ontem eu encontrei um senhor na cidade, que ele já fez algum serviço para mim aqui, e uma pessoa boníssima, de um coração fantástico. E eu falei, e aí, o senhor já aposentou? Porque ele saiu para arrumar um serviço, ele fazia serviço de limpar quintal, tal, né? E eu falei, e aí, o senhor já se aposentou? Ele falou, não, eu saí, falta um ano, mas eu saí daquela mulher, ela tratava muito mal a gente. Nossa, eu chegava em casa todo dia pesado. Ela desfazia da gente como pessoa. Eu estava plantando de meia a minha horta com ela, eu larguei tudo, ele falou para mim. Mas uma pessoa tão simples. Quando eu saí dele, sabe quando te dá uma dor no coração que fala, gente, como é que você pode tratar o outro ser humano com tanta frieza, com tanto descaso, com tanta indiferença, né? E aí ele falou, não, mas eu estou procurando, se a senhora precisar pode me chamar. Então a gente já está fazendo propaganda dele, porque assim, não propaganda aqui assim, mas para a gente dizer que é uma pessoa que precisa, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e que simplesmente estava querendo ganhar o pão de cada dia e o outro desprezando, destratando ele. Então, quando eu falei no início que se nós observarmos que somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai, que nós estamos aqui nesse planeta bendito, nesse planeta escola, para que a gente possa crescer juntos, com certeza coisas pequenas como essa, mas que para o outro faz uma diferença muito grande, porque atrás a mágoa, a tristeza, a dor, eu tenho certeza que esse mundo vai ser melhor quando nós começarmos a observar dessa forma o outro, quando o problema do outro passar a ser problema nosso também. Aí, com certeza, nós estaremos no caminho certo, ok?
Gente, este era o Evangelho da Noite. Espero ter conseguido passar essa lição, que para mim foi demais de proveitosa, vocês não têm noção. E dizer que, infelizmente, o nosso trabalho de sexta-feira, né, Jô, como a Jô já disse, hoje é o último Evangelho da Noite, na sexta-feira, mas que possamos estar, quem for de Guararema, estarmos presencial no centro, se Deus quiser, ok? Um beijo enorme para todos e fiquem com Deus. Obrigada a todos, obrigada, Neide. Fechamos com chave de ouro, um dos textos mais lindos do Evangelho, muito bem colocado. E lembrando, né, que o Chico falava que nós estamos no país certo, no tempo certo, na casa certa, com a família certa, mesmo que a gente ache que não. Mas estamos no lugar certo para colocar os pingos nos is. Certeza, Jô, Então, certeza. Que possamos vamos. sair daqui bem melhor. E esse processo pandêmico veio para quê? Para que exatamente nós assumamos aí este compromisso com a família. Tenho certeza disso. Veio para Porque essa a gente, união. Tenho certeza disso. Então vamos fazer a nossa. Vamos fazer a nossa parte, né? Esse minutinho de caridade para esse planeta tão necessitado, né? Convidando a todos para os nossos evangelhos, né? Segunda-feira, terça-feira. Nós temos o nosso canal no YouTube, que tem todas as palestrinhas, né? Então, que sejam sempre todos bem-vindos. Que pedir para todos que orem pela nossa casa, nessa tentativa que nós estamos de abrir as portas novamente com todo carinho, com todo cuidado, com toda atenção, né? Então, que vocês possam nos auxiliar através das orações, né? Como nós estamos fazendo por todas as casas, né? Para que cada uma faça a sua parte, assim como nós estamos fazendo com a nossa. Então, nós vamos fechar os nossos olhos com todo carinho, com todo respeito, como se nós estivéssemos dentro do nosso salão nobre, daquela casa bendita, daquela casa maravilhosa que nos acolhe. Cumprimentando e agradecendo a todos esses amigos queridos que estiveram conosco até hoje e que nós sabemos que continuarão conosco, né? Nos envolvendo, nos fortalecendo. E assim nós vamos unindo as nossas vibrações amorosas, mais uma vez, a esse planeta bendito, tão necessitado de carinho, de amor e de respeito, a todas as regiões em conflito, a todas as regiões passando aí ainda por esse processo pandêmico, pedindo em especial pela cúpula direcional do nosso país. Nós estamos entrando aí em dias fervorosos, né, nervosos, então que nós possamos nos unir ao Anjo Ismael e todos os seus trabalhadores, que nós sejamos pequenos pontos de luz durante essa semana até o dia 7 de setembro, né, de vibrações amorosas, pedindo a Jesus, mestre querido, que olhe pelo nosso Brasil, que olhe por esse povo, para que as coisas possam fluir da melhor forma possível. Que nós possamos vibrar pelos nossos lares, por todos os lares, principalmente aqueles onde falta o pão, onde falta o diálogo, onde falta tudo. E que, infelizmente, vem imperando aí a violência, a má vontade, a preguiça, as enfermidades, para que haja mais respeito entre marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos. Pedindo ao Senhor por todas as casas de religião, principalmente da nossa cidade, pelos seus líderes, pelos seus adeptos, em especial por todas as casas espíritas, muito mais especial pela nossa casinha bendita, por todos os líderes de todas as frentes de trabalho, por todos os trabalhadores, por todos os alunos, por todos os voluntários, pelas nossas gestantes, pelas nossas famílias carentes e por todos nós que ali adentramos, seja presencial, seja virtualmente. Jesus, na sua bondade infinita, nos cubra a todos com o vosso manto de amor, de luz, de equilíbrio e saúde, para que nós possamos fazer sempre essa nossa parte, por menor que seja, Senhor, com muito carinho, muito respeito, muita responsabilidade, mas, acima de tudo, Senhor, com muita alegria no coração. Que esses amigos queridos possam olhar por todos os nomes
na nossa caixinha, nos nossos caderninhos, nos nossos papeizinhos, todos os nominhos que ali são colocados. A gente sabe que à medida que a gente escreve, a espiritualidade já vai delegando as equipes de socorro e que ninguém, absolutamente ninguém, nos bate a porta, fica sem esse socorro. Pedimos também pela fluidificação de todas as águas, para que todos possam fazer bom uso dessa medicação divina. E mais uma vez pedimos permissão, Senhor, para vibrarmos por nós mesmos, nessa vontade que a gente tem de ser e de fazer o outro feliz. E assim, mais uma vez, ajoelhados em pensamento humildemente, Senhor, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois que é vosso o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amo vocês. Beijos no coração. Gente, fiquem com noite a Deus. todos. Boa noite.